1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 12. Cristo é como um corpo, o qual tem muitas partes, e todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. Assim também todos nós, judeus e não judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito para formar um só corpo. E a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito, pois o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas. Se o pé disser, já que não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixo de ser do corpo. Se o ouvido disser, já que não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixo de ser do corpo. Se o corpo todo fosse olho, como poderíamos ouvir? E se o corpo todo fosse ouvido, como poderíamos cheirar? Assim Deus colocou cada parte diferente do corpo conforme Ele quis. Se o corpo todo fosse uma parte só, não existiria corpo. De fato existem muitas partes, mas um só corpo. Portanto, o olho não pode dizer para a mão, eu não preciso de você. E a cabeça não pode dizer para os pés, não preciso de vocês. O fato é que as partes do corpo que parecem ser as mais fracas são as mais necessárias. E aquelas que achamos menos honrosas são as que tratamos com mais honra. E as partes que parecem ser feias recebem um cuidado especial que as outras mais bonitas não precisam. Foi assim que Deus fez o corpo, dando mais honra às partes menos honrosas. Desse modo, não existe divisão no corpo, mas todas as suas partes têm o mesmo interesse, umas pelas outras. Se uma parte do corpo sofre, todas as outras sofrem com ela. Se uma é elogiada, todas as outras se alegram com ela. Pois, bem, vocês são o corpo de Cristo, e cada um é uma parte desse corpo. Quando Paulo fez uma analogia do corpo físico com os seus membros e do corpo de Cristo com os seus membros, certamente com a inspiração de Deus, um conhecimento que ele tinha, mas Deus inspirou e foi muito feliz nesta comparação. O corpo nosso físico que tem os seus membros, e cada membro do corpo tem a sua devida função, e cada membro é importante, cada função ela é muito importante no nosso corpo. Às vezes nós sentimos que um membro do corpo não está bem, aí todo o corpo ele sente. Não é apenas o membro do corpo que está com problema e somente ele vai sentir, mas sim o corpo todo sente por um membro que não está bem. Quando há uma dor no corpo, a pessoa recorre a algo, alguma coisa para suavizar, para sarar, para tirar a dor, cuidando daquele membro. E às vezes nós, irmãos, não fazemos isso, essa aplicação. Sabemos que é a realidade do corpo de Cristo, mas às vezes nós não fazemos a devida aplicação. Às vezes falta em nós a sensibilidade. Eu gostaria de trabalhar nesse aspecto, a nossa sensibilidade para com as pessoas, que às vezes nós não estamos nos importando que ela é um membro que está ligado também a nós, que somos também membros, que fazemos parte do corpo de Cristo. Então, às vezes, aquele irmão ou aquela irmã que é um membro está sofrendo alguma situação difícil, em qualquer área que seja da vida, é um membro que está padecendo. E às vezes nós estamos preocupados simplesmente conosco, com o momento nosso. Está passando e chutei uma quina e no dedinho do pé, mais doeu, que eu parei assim, até gemi. Todos os membros agora direcionam aquele membro que padeceu, que sofreu. Se nós aplicarmos isso, irmãos, também no membro que faz parte do corpo que nós fazemos parte,
se nós sentimos isso, todo o corpo também se voltar àquele membro, a igreja seria muito diferente. Às vezes nós não aplicamos esta verdade bíblica na nossa vivência, no nosso dia a dia, no contexto da nossa vida cristã. Nós não nos importamos. Porque se nós não fizermos isso, irmãos, somos membros desligados do corpo. Se nós não formos sensíveis aos demais membros, nós estamos com problema. Temos que ter a sensibilidade. O membro ligado no corpo, ele sente. A mão vai trabalhar em prol do dedinho, de pegar lá algum remédio. Tudo vai estar direcionado àquele membro tão pequeno que nós, durante o dia, enquanto não bate o dedinho, ninguém se importa com ele. Basta ferir todos os membros estão todos voltados para aquele membrinho lá, membro pequeno. Mas quando está bem, ninguém se importa com ele. A unha, ninguém se importa, a não ser o cuidar dela de vez em quando. Mas se ela inflamar, o dia todo vão estar importando com a unha inflamada. Vamos andar, o pé vai sentir andar com dificuldade, a perna também, por causa de uma unha inflamada. Então nós vamos direcionar tempo de lembrar, de ser sensível, de cuidar. Então essa atenção nossa, irmãos, para com os nossos irmãos, demais membros do corpo de Cristo, nós temos também, irmãos. Então veja a grande importância, irmãos, que temos como membros do corpo de Cristo, de nós valorizarmos os nossos demais irmãos. O texto é riquíssimo, irmãos. Eu quero destacar aqui alguns trechos. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Então, na nossa chegada para junto de Cristo, nós fomos batizados em um Espírito. O Espírito Santo de Deus é que nos formou, fez com que você fosse também membro deste corpo. Tornou você também como um membro do corpo de Cristo. Isto por obra do Espírito Santo, esse batismo que é apresentado em um Espírito, formando um corpo. Destaco também, Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Então, Deus foi trazendo, trouxe você, e Ele colocou você no corpo dele, a ser um membro como Ele quis. Desejo dele. Encaixou muito bem em você, mas agradou o coração dele. Ele quis que você fosse este membro, que você tivesse esta função. Então é do agrado dele. Nós desempenhamos, cada um o seu papel, e isso agrada a Deus. Ele colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. Então, a importância, irmãos, de todos os membros, até aqueles que parecem ser os mais fracos, são necessários. Até aqueles que parecem ser mais fracos são necessários. Isso é, todos são importantes. Essa importância é que Deus, no seu projeto, no seu querer, na sua vontade, Ele colocou você para ser este membro. Olhamos para os membros do nosso corpo e cada um tem a sua função, e quando está com saúde, o membro está bem, desempenha bem a sua função. Quando não está bem, então outro membro passa a ajudar. Cada um coopera com o membro justamente porque há necessidade. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. Todos os membros são necessários. Se eu tirar a mão esquerda, eu não preciso dela. Eu me alimento com a direita, eu escrevo com a direita, sou destro. Mas, irmãos, dá um problema.
a esquerda entra em ação para escrever, para comer. Então ela não é tão, talvez, forte na condição que ocupa a mão direita, que você come, pega o garfo, a colher com a direita, você escreve com a direita. Ela não tem essa força que tem a direita, mas se precisar está aí. Então a pessoa que tem problema de audição de um lado, por exemplo, não escuta bem com a esquerda. O que faz a direita? Ela fica mais atenta. Inclusive, às vezes, ela vai até virar, isto é, ficar mais voltado para ouvir mais diretamente. A pessoa está aqui no lado esquerdo e você não tem dificuldade de ouvir. Então, você vai virar. A direita vai estar mais à disposição. Então, é a cooperação dos membros que precisamos uns dos outros. E volto a dizer, e os que parecem mais fracos são necessários. Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo. Não pode causar divisão nos membros do corpo de Cristo. Se causar divisão, está tendo falha. Precisamos nos organizar, reorganizar, para não permitir a divisão. Os membros trabalham unidos para unidade e não para divisão. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Os membros têm igual cuidado uns dos outros. Irmãos, imagina a perfeição disto. Imagina, nós temos a unidade no corpo, nós nem percebemos, nós vamos nos aprontar porque temos um compromisso e todos os membros do corpo eles são atuantes. A perna corre o pé aqui, a mão vai lá, pega aqui, tá, pega aqui, você tudo corrido. Os membros estão todos em perfeita unidade para colocar teu corpo em ordem e dizer, estou pronto. Imagina se houvesse a lentidão da mão. A perna não vai também, cada um tivesse dificuldade de cooperar. Mas todos os membros trabalham na unidade. Se houvesse essa perfeição, irmãos, e todos tenham os membros igual cuidado uns dos outros, igual cuidado, uns cuidando dos outros, sensível àquilo que a pessoa está passando, aquilo que a pessoa está enfrentando, a dificuldade dela. Se todos os membros trabalhassem, a nossa contribuição é o estar participando com aquele membro, é justamente isso. Tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Imagina se nós tivéssemos os membros todos expostos, os que são menos honrosos. O intestino, por exemplo, a bexiga, os rins, são menos honrosos, mas são os que mais são importantes, na verdade. Então, imagina que são todos escondidos. Nos bastidores eles trabalham. São membros importantíssimos, órgãos vitais, que não são honrosos. Não ficamos exibindo. Então temos membros, irmãos, que eles não ficam em evidências. Não são honrosos tanto quanto outros são. Mas são órgãos importantíssimos no corpo que nós fazemos parte. Por isso, todos são importantes. Aqueles ficam em evidência, outros não. Os que parecem mais fracos são necessários para nós. Todos somos importantes e precisamos cuidar uns dos outros.